vocês, que já é um casamento abençoado por Deus. E seus amigos hoje estão aqui compartilhando com vocês dois essa data tão especial, escolhida por você, Flávio, e pela Bianca, para se firmar ainda mais nessa relação tão abençoada, assim como vocês dois sabem. Eu gostaria de convidar os familiares e amigos para compartilhar com a gente nesse momento tão especial. Por favor, família, amigos. São pessoas muito especiais. Eu não tô tirando foto, eu tô filmando. Aí, ó, o que você fez?